tarde, primeiro ano. Hoje a gente vai para mais uma aula de leitura, certo? Nessa aula de hoje, nós vamos estar estudando os capítulos 10 e 11, porque os dois, né, além de ser pequeno, um é o complemento do outro, tá? É a continuação. Então, para não ficar muito quebrado de uma semana para outra, né, e também com relação aos conteúdos não atrasarem, a gente continuar do jeito que está, né, em dias. Então, fez necessário a aula dos dois capítulos, certo? No capítulo 10 a gente vai estudar sobre o romantismo no Brasil, né? Sobre a poesia. Para quem não sabe, o romantismo no Brasil ele foi dividido em primeira fase, segunda fase e terceira fase. Essas fases também são chamadas de primeira geração, segunda geração ou terceira geração. Qualquer uma das formas dos métodos que você quiser utilizar está correto para se referir a cada período do romantismo, certo? Então vamos dar início aqui. Ó. A poesia romântica no Brasil, ela foi marcada pelo quê? Pelo nacionalismo e o patriotismo, né? A chamada afirmação nacional. Por quê? Porque os poemas, pessoal, que eram abordados, né, nesse período, eles retratavam a pátria, né? Os autores, eles escreviam sobre o país, sobre o Brasil, eles escreviam sobre os povos que aqui viviam, que no caso eram os índios, né? Nesses poemas, eles demonstravam assim muito afeto, né? Muito amor pelo país, pela sua terra. Por isso a gente costuma dizer que essa fase é onde prevalece muito o ufanismo, né? Aquela paixão pelo seu lugar, pela sua região. Até porque a maioria desses autores, eles viviam fora do país, né? Então, por isso que eles escreviam esses poemas demonstrando, né, retratando a saudade que eles sentiam. Os temas, né, abordados foram divulgados pela revista Niterói. Essa revista era organizada por brasileiros que viviam na França. Ela tinha como principais nomes nessa revista Gonçalves de Magalhães e Porto Alegre. Magalhães ele foi responsável pela publicação do primeiro livro do romantismo brasileiro, que foi a obra Suspiros Poéticos e Saudades, certo? Então, vamos ver um pouquinho aqui sobre Gonçalves de Magalhães. Por muito tempo, ele foi tido, né, como o mestre do romantismo, porque foi essa obra dele que introduziu o romantismo brasileiro, ok? Porém, Gonçalves Dias foi quem o romantismo se consolidou na primeira vertente, né, na época do indianismo. Por que Gonçalves Dias é que ficou mais considerado, mais respeitado até do que o próprio Magalhães, entendeu? Porque nesse período, Magalhães, né, Gonçalves Magalhães, ele escreveu poemas românticos. Só que na primeira geração, o que os autores abordavam era o quê? O indianismo, o nacionalismo. Então, o primeiro poeta que escreveu poemas relacionados a esses temas foi Gonçalves Dias. Por isso, Gonçalves Dias ele teve maior êxito no romantismo nessa primeira fase, né? Ele cresceu mais do que o próprio Gonçalves de Magalhães. Quem não se lembra daquela poema, né? Canção do Exílio, Minha Terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Aí você mostra, você percebe a paixão do autor ao escrever esse poema, né? Que foi no período em que ele estava morando, né, fora do país, onde ele retratava, né, lá tem isso, lá tem aquilo, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá, entendeu? Então, ele demonstra no seu poema uma paixão muito grande, né? Uma saudade, um saudosismo enorme na sua poesia com relação ao Brasil, certo? A primeira geração, né, a poesia indianista. Essa primeira geração tem como temas principais, como eu estou falando, o saudosismo, o nacionalismo e o indianismo. O indígena é apresentado no lugar do cavaleiro medieval, porque assim, em muitas literaturas, principalmente na literatura portuguesa, a gente tem o cavaleiro como símbolo, né, principal. E na nossa literatura, na literatura brasileira, no romantismo, né, o índio é que é o nosso herói. O índio ele é retratado, ele é visto como um ser forte, né, como um ser superior, os autores, ao abordar ele, né, e beleza demais o índio, coloca como algo lindo, como algo quase que inatingível.
como é o caso de Iracema, né? Quem não leu Iracema de José de Alencar? Lá o autor, ele fala do índio, né? A jovem dos cabelos não sei o quê. Ele faz toda assim ele cria, né, um cenário muito bonito para falar de Iracema. E assim são com todos os outros, dos outros poemas, dos outros textos em que os autores, eles vão se reportar ao índio. Eles colocam o índio como algo superior, né? Então, aqui vamos aqui, ó, Gonçalves Dias e o Amor à Pátria. O primeiro livro de estreia de Gonçalves Dias, no romantismo, foi Primeiros Cantos, publicado em 1846. A poesia de Gonçalves Dias apresenta a exaltação da natureza e o apego à terra, né? Isso a gente percebe muito, principalmente na Canção do Exílio, que a gente vê todas essas características. O que singulariza a sua obra é que essa idealização do indígena deu-se de modo bastante simples. Os poemas se destacam pela qualidade e pela uma linguagem muito ágil, né? Também tem o que? A musicalidade e o sentimentalismo que ele coloca em suas poesias. A poesia lírica dele é considerada aquela que alcançou, né, o maior êxito no romantismo, combinando forma e conteúdo. O poeta, que passou parte de sua vida na Europa, cantou sobre tudo, né? Ele falou sobre a saudade de sua pátria, o sentimento de nostalgia e de saudade o levou a escrever poemas, né, que retratam as belezas naturais do Brasil. Então, Gonçalves Dias foi o autor que ficou considerado como o introdutor da primeira fase, da primeira geração do romantismo no Brasil, porque ele foi quem escreveu obras de cunho realmente nacionalistas, né, que abordavam essa primeira fase, certo? É isso aí, pessoal. No capítulo 11, a gente vai ver o quê? Romantismo no Brasil, a segunda e a terceira fase. Nessa segunda fase, ou segunda geração, essa poesia ultra romântica, o que é algo ultra romântico? A gente sabe que é algo exagerado, que está além dos limites, né? Os autores dessa geração, eles escreviam sobre a melancolia, né, aquela tristeza toda, o amor impossível, o tédio, o saudosismo e a morte. Os poemas se caracterizavam pelo egocentrismo, né, pela imaginação e pelo sentimentalismo, e muitas vezes se assemelhavam a desvaneios e sonhos de enfermos. Então, os autores, parece que tudo, todas as coisas, tudo só girava em torno deles, entendeu? Aí tinha aquela questão toda de uma depressão, eles eram bastante voltados para essa morbidez, entendeu? Falavam muito da morte, aquela tristeza toda, tá? Nessa segunda geração, temos grandes autores que se destacaram, né? A gente tem Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, né? São autores que se destacaram, mas a gente vai ver só apenas um, né? Que teve o maior êxito na segunda geração. Mas foram quatro os autores que se destacaram aqui. A primeira influência dos poetas ultrarromânticos foi o quê? A poesia, né, de Lord Byron, que teve uma vida marcada pela boemia. Seria boemia aquela vida na farra, na bebedeira, noite sem dormir, entendeu? Só fumando, fazendo tudo de errado. Nessa geração, as experiências pessoais dos escritores se misturavam com a poesia produzida, e os sentimentos e sensações reais eram matéria-prima para a produção poética, né? Tudo aquilo que eles sentiam, aquele momento ali que eles estavam passando, era o que eles iam utilizar para produzir suas obras. Então, a gente vai ver aqui um dos autores que se destacou aqui, o principal, Álvares de Azevedo, mas lembrando que tem Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, né? Junqueira Freire e Fagundes Varela. São esses quatro, mas no material de vocês a gente vai ver só Álvares de Azevedo que foi disponibilizado. Mas mais na frente, no terceiro ano, vocês vão estudar cada um desses autores e a sua contribuição, tá? Álvares de Azevedo, ele é o poeta mais representativo dessa geração. Ele é o autor da grande obra Lira dos 20 Anos. Sua poesia destaca-se pela musicalidade e apresenta uma visão desencantada do mundo, dotado de muito pessimismo, morbidez, idealização, sentimentalismo e aquele amor, né, o amor bastante presente, mas que nunca é correspondido,
e nunca chega a se concretizar. É como se nessa geração os autores escrevessem sobre suas damas, né, sobre suas paixões, mas as mulheres não sabiam que eles eram, né? Por exemplo, um autor ele gostava de determinada mulher, escrevia sobre aquilo, mas a pessoa lá nem chegava a saber que tinha esse admirador todo, essa pessoa que estava morrendo de amores por ele, entendeu? Porque para eles, eles gostavam era dessa parte, era do sofrimento mesmo, né? Dessa tristeza, até para produzir suas obras. A noite, né? Eles abordam muito a noite, que é o período preferido dos poetas, pois ela está associada ao mistério, ao sono e ao sonho, porque muitos poemas, também como a gente falou antes, vai falar sobre desvaneios, sobre ilusões, sobre sonhos, coisas surreais, né? Que não estão presentes no dia a dia, coisas bastante confusas, sentimentos confusos. E a terceira geração é a geração da poesia condoreira, tá? Nós vimos o que? A primeira geração vai abordar o saudosismo, nacionalismo e indianismo. A segunda geração vai abordar o quê? Vai abordar esse amor não correspondido, essa paixão, né, doentia, essa tristeza toda, esse pessimismo, essa morbidez. E a terceira geração, que coincidiu com a abolição da escravatura, ela vai ser mais uma geração voltada para a denúncia. Ela vai abordar os problemas sociais ocorridos no país, entendeu? Principalmente com relação à escravidão. E a gente teve como autor principal aqui Castro Alves, certo? Essa fase abandonou aquela questão da investigação interna e voltou-se para a realidade exterior, para o que estava acontecendo, entendeu? Dentro da sociedade como um todo, né? E não dentro apenas de forma subjetiva ligada aos sentimentos dos autores, dedicando-se aos grandes problemas da sociedade. No Brasil, a força de trabalho era constituída basicamente de escravos e foi justamente sobre a realidade deles, desprovidas de direitos, que recaiu a preocupação dos escritores desse movimento, principalmente de Castro Alves, conhecido como o poeta dos escravos, né? Castro Alves, ele é uma pessoa que é bastante patriota, né? O patriotismo dele, sua crítica à escravidão, aos poetas da terceira geração, né, traz um caráter de transição nesse cenário da literatura. Uma transição e uma diferença muito grande. Se você for pegar da primeira geração, segunda geração para a terceira ela foge totalmente das ideias das demais, né? Castro Alves ele é conhecido como poeta dos escravos, pois o mesmo era bastante engajado nas lutas abolicionistas, além de escrever também textos de cunho notadamente revolucionário, como a grande obra dele, Navio Negreiro, maravilhosa, né, e Vozes da África. A linguagem de seus poemas é claramente romântica. Para quem não leu ainda, Navio Negreiro é uma obra muito interessante, né? Bastante, tem uma linguagem assim toda poética. O objetivo de sua linguagem inflamada, repleta de hipérboles, né, aquela figura de linguagem que indica o exagero, e de imagens que remetem ao infinito, ela tem um objetivo, essa poesia, de persuadir, de convencer o leitor, né? A, tipo assim, colocar ideias na mente do leitor, o leitor está lendo aquele poema, ele já ia começar a ver que realmente os negros na época eles estavam sofrendo muito, porque tinha-se a ideia, sabia, mas uma coisa é você ver aquilo num papel, anotado mesmo, escrito em forma de poema. Então a beleza com que ele escreve esses poemas, retratando, né, as chibatadas, como era que as pessoas viviam nos navios, o que eles passavam. Então isso aí já ia o quê? Eu colocando ideias na mente das pessoas para que elas começassem a lutar, a não aceitar, entendeu? Esse tipo de trabalho, essa escravidão. Era uma forma de plantar uma sementinha, né? Uma forma de denúncia, né, aos maus tratos dos negros. Nas suas obras, as imagens do céu e do mar são frequentes em sua poesia. Eles vão indicando né, amplidão à liberdade, certo? Pois é, gente. Então, nós temos aqui atividades do capítulo 10, página 47 a 51, e atividades do capítulo 11. Do capítulo 11, apenas atividades propostas, páginas 60 a 62, tá? São todas objetivas. Respondam qualquer dúvida que vocês tenham sobre essa aula,
vocês podem estar mandando uma mensagem, tá? No PV que eu vou esclarecer o mais rápido possível. Tchau, tchau e uma boa tarde a todos.